Bom, não havendo ninguém, nós vamos aqui fazer uma pequena saudação lendo Romanos 8, verso 3. Romanos 8, verso 3. Então, vamos lá. Quem achou? Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Né? No versículo anterior fala assim, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Então, a lei do pecado, ela era uma lei que mostrava o pecado, mas não trazia a vida. E, consequentemente, levaria à morte, se você só andasse na lei. Certo? Porque se você sabe que tem uma doença, você não tem a cura, você só fica sabendo que tem a doença e vai morrer com a doença, sabendo, né? Mas a lei do Espírito, ela trouxe a cura. E a gente sempre se pergunta por que que Jesus precisou derramar sangue? Ué, por quê? Por que que não derramou, sei lá, entregou o fígado, entregou o estômago? Por que que teve que derramar o sangue ou entregou o coração, né? Então é o seguinte, no hebraico, a gente consegue ver que Adão, ele tinha uma vida não biológica, que era uma vida, que era uma mistura espírito e matéria, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Então, quando ele come do fruto do bem e do mal, ele materializa esse corpo, que antes era um corpo, vamos dizer assim, que estava entre as dimensões do céu e da terra. E na materialização desse corpo, ocorre o sangue, né? O sistema de vida do nosso corpo, ele se torna biológico, pelo sangue. Ou seja, é como se ele estivesse entre os anjos e entre os animais. E quando ele peca, ele cai para o nível dos animais, que todos os animais têm sangue, certo? Isso dá para concluir no hebraico. Então, o que Deus fez? Pensou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer alguma coisa, ficar lotada com o pecado, carregada com o pecado, e depois vamos drenar essa coisa. E qual é a coisa que poderia ficar carregada com o pecado e drenar? O sangue. Então foi assim que o Senhor pensou para fazer o sacrifício do sangue. Drenar o sangue com o pecado, para o corpo ficar limpo. Então quando Jesus ressuscita, ele não ressuscita com o sangue de volta. Ele ressuscita um novo corpo. Um corpo que atravessa a parede, um corpo celestial. Então ele devolve para aquela matéria o estado anterior que Adão tinha. Ou talvez até um estado melhor do que Adão tinha. E aí, o que acontece? Essa é a vida eterna que nos espera. Então, nós vamos ressuscitar nesse corpo num estado melhor. A transformação vai acontecer nesse corpo num estado melhor. Então, tem até o irmão do relógio do Criador que fala que nós perdemos as dimensões. E nós vamos recuperar essas dimensões. E Deus já tinha mostrado isso para mim. E até confirmou com o irmão lá, e já confirmou até com a Erin, que nós vamos ganhar dimensões espirituais que nos foram tiradas por causa da queda. Aí você pergunta assim, e qual a nossa diferença dos anjos? Ué, se nós vamos voltar para um estado que a gente tinha, qual é a diferença dos anjos? Os anjos, eles não poderiam testar possibilidades. Os anjos, eles foram feitos somente para a obediência. Se um anjo testasse uma possibilidade diferente da vontade de Deus, ele pecaria. E ele se estabeleceria naquela vontade ou naquela possibilidade que ele testasse. Porque o anjo, ele aprende tudo de uma vez. Se um anjo botar a mão na capa de um livro, ele lê o livro num segundo. Se ele botar a mão no motor de um carro, ele fica sabendo como funciona o motor de um carro num segundo. Entendeu? Porque o anjo, ele captura todo o conhecimento de uma vez. E ele se transforma naquilo que ele conhece, ou seja, acrescenta-se ao conteúdo dele o conhecimento. E nós, como nós somos feitos? Nós somos feitos assim, testando possibilidades. Uma hora você acerta, outra hora você erra. Por isso que o Senhor sabia que nós íamos pecar. Porque nós íamos testar essas possibilidades. E os anjos não conseguem fazer isso. Se um anjo testar uma possibilidade diferente, ele se torna aquela nova possibilidade. Então, por isso que os anjos obedecem ao Senhor. E o que não obedeceu foi aquele anjo que testou a possibilidade de querer ser igual a Deus. E ele se deu mal. E não teve retorno. Então, o que acontece? Nós estamos no mundo temporal. Existe um mundo intermediário, que é o dos anjos, e o mundo eterno de Deus. Então, o Senhor condenou o pecado na carne, por quê?
Porque esvaindo-se o pecado pelo sangue, nós testamos as possibilidades, ensinamos aos anjos, certo? E glorificamos a Deus, porque Deus venceu a morte. Toda e qualquer possibilidade agora não existe mais como antes, né? Deus anulou as possibilidades ruins e nós voltamos a ter comunhão com Deus, né? Que Adão tinha, porém não conhecia Deus no seu amor. Adão e Eva eram inocentes, eles sabiam do que Deus era capaz, mas nunca tinham experimentado o poder ativo de Deus. Eles só tinham uma ideia, porque eles sabiam que Deus era potente. Os anjos já tinham visto a Deus na criação, mas não sabiam que Deus podia resgatar. E aí agora eles sabem que Deus pode resgatar o homem, pode resgatar a criação e assim por diante. Então Deus acrescentou ao céu um conhecimento que o céu não tinha. E é por isso que a obra da redenção ela é gloriosa. Ela transformou o universo. Quando Jesus morreu, o universo deu um reset. Quando Jesus morreu na cruz, deu aquela escuridão, deu um reset. E religou uma nova criação. E nós vamos passar para essa nova criação, porque tem um atraso de 2000 anos entre a cruz e a volta de Jesus. Então, esse reset que Deus deu na cruz, que Jesus deu na cruz, leva 2000 anos para acontecer na Terra. E aí nós vamos passar para a nova criação. Aí o milênio, né? O pessoal diz porque os judeus devem a Deus de cada 6 dias, o 7º dia que eles não descansaram. Então nós vamos ter um milênio para compensar os 6.000 anos, né? Tem 1.000 anos de descanso que os judeus não obedeceram. Então essa palavra, o que ela quer nos mostrar? A confiança da obra de Deus na cruz, né? Então, por quê? Que é o sangue que precisou ser derramado. E onde e como Deus fez a nossa purificação? Porque ele fala assim, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, pelo próprio pecado, ele condena o pecado na carne, e a carne perde o sangue e renova-se uma nova criatura que não tem mais a mesma base de vida que antes, né? Adão tinha uma base de vida diferente, caiu para a biológica, aí com o sangue de Jesus nós ressuscitamos e voltamos para uma base de vida diferente. Amém? Então essa é a saudação para nós confiarmos nesse sacrifício, para nós passarmos agora a leitura, a oração pela palavra. Quem pode orar pela palavra? Aliás, eu vou colocar mais um louvor, deixa eu ver se dá tempo. Não dá tempo. Vamos colocar o louvor só da administração da ceia, porque o da palavra não... nós vamos orar e já passar a administração da palavra. Senão nós vamos sair tarde daqui. Amém? Quem ora pela palavra? Quer orar, filha? A minha filha vai orar pela palavra. Amém, glória a Deus. Amém. Pode orar? Senão eu ia orar, mas pode orar, irmã Liz. Melhor ainda, glória a Deus.